Aqui na Folha News, canal no YouTube da Folha do Nordeste, nós vamos falar agora sobre o mercado imobiliário em Lagoa Vermelha e na região. Para tratarmos deste assunto, nós convidamos os dirigentes da imobiliária Remax, antiga Valor Imobiliário. Estão conosco o Jean Gobato, que é o diretor-geral, e a Vanessa da Rosa, que é corretora associada. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos conversar sobre o tema mercado imobiliário. Mas antes disso, gostaria que o Jean falasse um pouquinho da sua história, né, como corretor, como diretor desta imobiliária. Certo. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de a gente estar falando sobre o nosso trabalho, né, que a gente é apaixonado por isso, então vai ser um bate-papo bem agradável para nós, né, Vanessa? Com certeza. Minha história no mercado imobiliário começou em 2011, como corretor autônomo. Em 2013, junto com o Nelson Tonon, então nós fundamos a Valor Imobiliária e a gente ficou por 8 anos, até 2021, quando fizemos a migração. Então, no caso, a gente desfez a sociedade por questões de objetivos pessoais, né? E então, desde 2021, nós somos associados à Remax, né? Somos franqueados da Remax. Então, aí já são 14 anos, né, no mercado imobiliário, eu pessoalmente, e a gente brinca, né, que nós temos uma experiência, hoje nós trabalhamos com uma experiência de mercado de 53 anos, que é o tempo de vida da Remax. Então, a gente tem absorvido toda essa cultura e esse conhecimento e expertise da marca. A Remax é uma empresa nacional ou tem atuação também no exterior, Gobato? A Remax foi fundada em 72, em Denver, no Colorado, com duas pessoas, né? Era um casal, o seu David e a Dona Gayle, são vivos ainda, né? Estão bem velhinhos. E iniciaram ali, né, com uma proposta diferente, né, do que se tinha até então, e tiveram muito sucesso, né, através de parcerias com outras pessoas, e acabou se tornando hoje, então, uma multinacional, uma empresa que está em mais de 110 países, líder de mercado, e no Brasil também já somos líderes, né, com mais de 600 agências, enfim, números aí que estão comprovando, né, a eficiência do nosso modelo de negócios, e tem transformado muitas vidas. Como é que se procede esse trabalho? Qual é o vínculo que você tem com a matriz, digamos assim? Então, no modelo de franquias, você adquire o direito de uso de marca, né, e o know-how da marca. Então, eu comecei, demorei 1 ano e meio até fazer a conversão, né, já vinha estudando o modelo de negócios, e encaixou muito com um sonho antigo que eu tinha, e já estava, assim, se eu fosse, eu penso assim, uma empresa que tem 50 anos de mercado, né? Que tem uma universidade corporativa, que já tem, assim, todo um caminho trilhado. Então eu achei interessante a ideia, e não só isso também, né? A questão dos princípios e valores que eu me identifico, e então achei interessante a ideia de acelerar esse processo, né, Isso de crescimento. impulsionou teus negócios, Jean? Com certeza, a gente, né, tá muito satisfeito com o que a marca nos entrega, né? Porque assim, ó, nós somos uma imobiliária, né? Sim. Atuamos na intermediação de negócios imobiliários, compra e venda, né? Locações também, né? Tanto urbano quanto rurais. Então, isso é comum, né? Tem em comum com as demais marcas, o que um pouco nos diferenciamos pela forma de atuar e pelo nosso foco, né? Que é realmente trabalhar melhor a carteira dos proprietários, né? Que no mercado aberto acaba, por uma questão estrutural, é um cliente que acaba não tendo a devida atenção, assim, ou atenção que se faz necessária, se tratando, né, que estamos falando do maior patrimônio pessoal da maior parte das pessoas. Aqui em Lagoa Vermelha houve assim um crescimento, né, dessa atividade, Jean Gobato. E o crescimento se justifica pelo crescimento da cidade? Ou por que ocorreu É, essa é, criação de novas é, imobiliárias aqui? é um movimento natural, não só da Lagoa Vermelha. Se nós for para outros municípios, ocorre a mesma coisa, né? Então, assim, o que acontece? O mercado imobiliário, ele é
um mercado de consumo básico, porque a pessoa precisa comer, se vestir e ter onde morar. Então, assim, ele sempre esteve presente desde que o homem é homem, né? Sempre esteve presente na vida das pessoas. O que não se tinha era uma maior profissionalização e uma atuação, então, mais organizada, né, de empresas atuando no setor. E com a evolução, né, da E a concorrência informação, exige isso, né? a concorrência exige, a concorrência é salutar e ela faz a gente melhorar. Vanessa, como é que você ingressou nesse trabalho? Primeiramente, eu gostaria de agradecer também o convite, né? Eu iniciei na época na Atual Imobiliária, lá com o seu Armando Servo. Eu ainda não era corretora, aí ele me incentivou a ir fazer o curso do Cresci, o de TTI, né? Comecei a fazer, gostei do ramo e fiquei uns 3 anos com ele, se eu não me engano. Aí depois eu saí de lá, encontrei o Jean, né? No caminho, e comecei a trabalhar com o Jean, gostei da empresa. Agrega muito, né? Continua agregando sempre. A gente tem muito conhecimento dentro da rede. Aprendo muito, muito. A gente tem uma universidade na rede, depois provavelmente o Gia vai falar um pouquinho. E estamos ali com ele, né? Até hoje, sou muito feliz com o que eu Fazendo bons faço. negócios? Graças a Deus, graças a Deus. Eu gosto muito do que eu faço, sou realmente, assim, muito satisfeita com a minha profissão. E é maravilhoso a gente poder ajudar as pessoas, né, a realizarem o sonho da casa própria, enfim. E, e estamos ali, junto com outros colegas, né? Jean, como é que está o mercado em Lagoa Vermelha, que é nosso assunto principal? Sim, o nosso mercado local, ele é um mercado bastante tradicional, né? Ele é muito local, a gente não tem, assim... até existe o movimento das pessoas dos municípios limítrofes de fazer algum investimento aqui, porque esses municípios já foram Lagoa Vermelha, né? Sim. Num determinado momento do tempo. Então, existe isso. É um mercado mais estável, ele tem menos altos e baixos, né? Ele tem uma constância e a gente comprova isso quando olha a quantidade de emissão de guias de TBI. Quando a gente vai na prefeitura e observa, a gente vê essa constância, né? Que ele tem um patamar ele sobe um pouquinho, mas a variação assim não é tão grande. Então, é um mercado bastante estável e que a gente, dentro disso, né, olhando esses números, a gente consegue se organizar e saber que tem, que sempre tem oportunidade de negócios, né? Que a gente consegue olhar isso, que é um mercado abundante, com muitas oportunidades, Muito próspero, né? é muito próximo. Então, o mercado imobiliário tem, e como eu falei anteriormente, né, para a maioria das pessoas, o maior patrimônio é o seu imóvel, né? Então, existe muito da vida dela ali concentrada naquele bem, né? Além do bem material, né? A questão imaterial, são as memórias, tudo que um lar significa para a pessoa. E para nós é uma satisfação poder olhar com isso, né? Com mais ferramentas, com mais técnica e ajudar realmente essas pessoas, né? Tanto quem quer comprar, mas também quem precisa vender o seu imóvel. A pessoa não acorda num belo dia e diz, vamos vender meu imóvel. Existe um fator relevante na vida da pessoa que leva ela a, né, decidir vender o seu imóvel, né? E aí a gente entra como intermediário para ajudá-la a encontrar o melhor comprador para o seu imóvel. Nos últimos anos, a gente verificou, né, o crescimento do número de construções em Lagoa Vermelha. Vários edifícios estão aí nas ruas centrais da cidade. Isso também amplia, né, o teu negócio. Com certeza, é uma tendência na verticalização, aqui na nossa cidade também. Se nós nos comparar com outras cidades, a nossa verticalização não é tão expressiva, porque a própria topografia da nossa Sim. cidade, ela permite, né, que você horizontalize, né? Nós não temos, até existem alguns limitadores, né, de espaço, assim, mas ainda a gente tem bastante espaço dentro da cidade para loteamentos, para essa situação. Mas também a questão dos apartamentos, né, que já entra com outro estilo de vida, algo dos dias atuais que facilita muito para um determinado público e realmente vem agregar e acaba gerando muitos negócios também.
Gostaria de observar alguma coisa também, Vanessa, a Não, eu respeito? acho que é isso. E como o Jean fala, vem mudando muito, né? A gente nota também que as famílias estão diminuindo, os filhos estão indo estudar, aquela casa grande hoje já é demais, né? Então tem bastante casas à venda, o pessoal vai para apartamento. Então essa mudança na vida das pessoas a gente tem notado bastante e que também envolve negócios, né? Que vai se criando. A oferta de imóveis, especialmente nessa área de apartamentos, não está, digamos assim, crescendo demais e tem clientela para isso? Eu vejo que existem mais espaço para crescimento. Como eu disse, se nós comparar com outras cidades, a proporção de prédios que nós temos em Lagoa Vermelha é menor, né? Por exemplo, Sananduva tem mais prédios que Lagoa Vermelha, né? Então, assim, eu vejo, né, e tem procura, né? O grande equalizador ali é a questão, assim, que não sai mais negócio porque às vezes a pessoa não tem condições de comprar aquele imóvel que ela gostaria, Tem né? limite, né? Mas então o nosso grande desafio é isso, é cada vez mais produzir produtos economicamente viáveis, né? Mas antes disso, e não é um trabalho nosso também de todo cidadão, né? Que a gente investir em qualidade em todos os setores para que a renda das pessoas aumente, né? O município investindo em educação, né? Cursos de formação profissional, né? A gente conseguir atrair novos negócios. Então, tudo isso que vai gerar né, que vai aumentar, então, esse poder de compra, essa capacidade, porque as pessoas querem, né? O ser humano, a gente é inquieto, a gente quer ir, né, para um lugar melhor, Sempre evoluir, né? tá, evoluindo, né? Então, o grande desafio do mercado imobiliário é isso, a gente conseguir, né, produzir dentro de um custo adequado ao que nós temos hoje Então há na uma nossa tendência capacidade. das famílias morarem em apartamentos. Isso? A gente vem notado bastante isso, essa mudança, né? A pandemia ela deu, né, Vanessa? Sim, Ela causou momentaneamente assim uma inversão, né? uma inversão. Porque as pessoas se pegaram presas, né? E aí uma casa Uma era casa mais era o. adequada. Mas tem, como eu digo assim, a gente não existe, os apartamentos vão dominar. Não existe uma regra, né? Não tem uma regra, isso é muito pessoal e do momento de No vida, momento. né? Por exemplo, famílias mais jovens com filhos, né? A casa acaba se tornando mais interessante, né? Ao menos que em condomínios que tem estrutura maior assim, de alguma quadra de esportes, que aqui em Lagoa, acho que não Não, não acho que não não tem temos por assim enquanto. condomínios com uma estrutura maior assim né, o que tem é aquilo básico, uma academia, uma piscina, mas, né, Nada mais que tem isso. isso também seria um agregado para esse perfil de famílias, né? Aí conforme vai passando o tempo, né, a família vai diminuindo, a casa que, como a Vanessa falou, fica maior e aí é um outro momento. Existe um dado estatístico assim que, em média, as pessoas trocam no mínimo, vão morar no mínimo em 5 moradias ao longo das suas vidas. Então, assim, é bastante, né, é bastante importante quando a gente vai pegar a média, a expectativa média de vida, isso é na média, né? A partir do momento que a pessoa se torna economicamente ativa, seria praticamente a cada 10 anos um novo ciclo na sua vida e uma troca de imóvel. Varia, né? De município para município. A nossa taxa tem um pouquinho abaixo disso, mas ela não foge muito não dessa regra. E em termos financeiros, os custos entre uma casa e um apartamento, como é que se compara isso, Jean? Depende muito, né? É, depende do padrão de construção, né? Padrão de construção, localização, tem bastante coisas que envolvem, né? Pra diferenciar um do outro. Então, Os custos de construção também é fenômeno de pandemia, né? Acabaram, e pós isso também outros fatores econômicos subiram bastante. Então hoje tu construir está muito mais caro, né? A oferta de mão de obra na Água Vermelha é um problema sério. E nós temos que, assim, É o que nós, parece em todas as nós áreas, como, né? como é, setor, mas muito exato. grave no, assim, De construção extremamente grave civil, na construção né? civil.
tá? A gente precisa olhar para isso. É, porque realmente a gente percebe isso, né? Assim, profissionalizar, trazer novas tecnologias, né? Então, tem muita coisa boa por vir ainda no mercado imobiliário, né? E sempre, cada vez mais, a gente vai trocar espaço por conforto, né? Menos espaço, mais conforto, mais comodidade. Hoje até, por exemplo, para te encontrar uma diarista não é tarefa fácil, então o imóvel menor facilita essa manutenção. Ah, então é muito peculiar, porque o custo, se for olhar assim, o custo do metro quadrado de um apartamento em relação a uma casa, se for pensar só a construção em si, o apartamento é mais elevado, né? Mas é que aí entra o fator localização. O apartamento ele te propicia estar num local, né, geralmente em locais mais próximos ao centro, né, no Mais bem centro, localizado. né? O que mais? Questão de segurança, né? Tu não Praticidade. toda a parte de infraestrutura do imóvel, tu teria numa casa, por exemplo, muros, cerca, segurança, calçadas, esse investimento já está ali realizado, né? E não depende daí da pessoa contratar uma mão de obra, conferir. Então, assim, o que a gente percebe é isso, assim, ó, essa, esse desafio de encarar uma construção. Tá ficando, eu acho que isso até é um desafio maior, né, do que O cliente já as pensa, né? experiências, né, que a gente É, começa a conversar assim e realmente, assim, tu encarar uma obra é uma tarefa o transtorno que vai ter, é uma né? tarefa assim Questão de tudo. que exige bastante de quem vai encarar, né? O conhecimento ou contratar pessoas realmente que tenham conhecimento e aí sim a questão do custo, né? Tu pode fazer baratinho e a qualidade não, né? Ou tu investir mais e ter um imóvel, né, com uma qualidade maior que vai ter. Então, o custo ele varia bastante nesse sentido assim do padrão, né, do Do imóvel. padrão. Do Imóvel. que tu tá disposto a investir, né? Do que o cliente está disposto a investir, realmente. E os investidores de Lagoa Vermelha, onde se situa? Que padrão eles têm? Médio, elevado? Ah, o perfil do investidor, Isso. é, né, o investidor por si só ele é uma pessoa que ele consegue acumular mais, Sim. né, ele ganha mais dinheiro do que gasta, então assim é um perfil, né, de pessoas mais prósperas, né, mas não necessariamente, né, assim, um grande investidor. Eu acho que qualquer pessoa pode ser investidor no mercado imobiliário, se se ela se planejar, né. Ah, o que nós vivenciamos no dia a dia, né, Vanessa, é essa falta de planejamento. Ah, e essa dificuldade, hoje eu atuo, praticamente eu não atuo mais como corretor, né, e enfim, no suporte aos meus agentes, na gerência do negócio, mas assim, às vezes até tu quer dar um atendimento um pouco mais aprofundado, e às vezes a pessoa, sabe, quer pegar um atalho que vai ali na frente e vai levar para um caminho ruim. É, exato. Então, assim, nós temos um trabalho grande, né, Vanessa, de Sim. conscientização ainda, de despertar para as pessoas que, assim, ó, é possível, Que mas tipo de tem que se atrapalho é organizar. esse aí? É, desde do início do atendimento, as pessoas querem respostas ou que você explique assim pelo WhatsApp, por exemplo, sabe? Não tem como tu explicar um financiamento, montar um orçamento pelo WhatsApp. Aí a gente, primeiramente, quer conversar com o cliente, explicar como que funciona, né? É um protocolo bem grande, digamos assim. E aí o cliente, alguns, logicamente, já fica, né? Já tem aquela dificuldade de querer sentar contigo, e aí já quer, como diz o Jean, já quer atalhar, aí às vezes lá na frente vai enfrentar um problema que a gente podia ter, né? Por exemplo, quero visitar o imóvel. Vai precisar de financiamento? Vou. Já tem avaliação de crédito aprovada? Não. Exato. A pessoa não deveria ir visitar o imóvel sem ter uma avaliação de crédito Sem ter o aprovada. orçamento Tu tem montado, que né? saber o quanto é que eu vou. Não existe essa clareza, simplesmente. Quanto é que eu posso Exato. gastar? Quanto é que eu tenho de recursos próprios? Primeiro, quanto é que custa meu sonho, né? Ok, custa X. E eu tenho esse dinheiro, eu preciso. Bom, daqui a um pouco eu não consigo todos os recursos, então eu preciso botar um degrau aqui para eu chegar até lá. Talvez eu tenha que ir primeiramente para um imóvel, né, de um perfil diferente para depois eu dar esse salto. Então, é nesse sentido, né, do planejamento que nós
temos essa disposição de ajudar o cliente a montar. Eu- É um exemplo, né? É, É um exemplo, que principalmente isso, esse entendimento do que, assim, do que... ah, ah, porque acaba às vezes gerando uma expectativa do cliente, né? Já sai visitando imóvel e tal, e aí chega na hora, né, do orçamento realmente de fato do que ele consegue comprar, e ele não vai conseguir comprar aquele imóvel que ele visitou, vai ter que ser causa um. uma frustração, né? Então, exato. Então é por isso que a gente sempre tenta, né, explicar, conversar, montar ali junto com ele, para ele ter um entendimento melhor. Assim, com muito carinho, muito cuidado, né? Porque a gente, Sempre. assim, não querendo botar barreira no sonho, né? A gente não faz isso. Chamar a realidade, digamos Mas assim. chamar para a realidade, Exato. né? Assim, ó, não, o teu sonho custa É. X e para te chegar lá precisa desse caminho, né? Ah, não consigo. Bom, podemos achar um caminho intermediário aqui. Então, é nesse É sentido aí isso que aí. que um corretor de imóveis pode ajudar muito a fazer a pessoa economizar tempo e economizar dinheiro. E os negócios se concretizam mais com recursos próprios dos clientes ou entra a rede bancária para financiar, ou outros tipos de financiamentos? Quer falar? Entra a Sim, rede. Mas ultimamente, né, a gente tem notado que é mais recurso próprio mesmo, é, né? é, Ou entra outro imóvel na negociação de menor valor, é. enfim. Permuta Mas é bastante é recorrente, né, Vanessa? bastante comum. É. E que Então, segmento existe mais clientes, digamos assim, para aquisição de imóveis? Que tipo de cliente? O agronegócio, pessoal do agronegócio também, sim, é ou de muito outros? importante. Ah, sim. É a nossa base, né? O perfil social, sim, é É, que geralmente o pessoal que vem do agro consegue ter uma rentabilidade maior, então Sim. às isso. vezes se desfaz de uma parte da propriedade para ter um imóvel na cidade, então tudo isso facilita, né? Porque, mas logicamente que o grande volume, né? O grande volume de negócios é nos segmentos populares, né? Até pelo perfil da nossa população. Então, se a gente for pegar né, fazer um corte ali né, de renda, então o grande segmento da nossa cidade é Minha Casa Minha Vida, né? Mas também tem outros setores que são bastante rentáveis, né? E a Sim. questão né, de a gente entender, a gente acaba focando e consegue ter bons resultados ali também. Também tem, né? Financiamentos têm à vontade. Desde que É, nós, na verdade, não, né? Nós tivemos aqui, final do ano passado ali, corte, né? Corte, É, se acabou o dinheiro não acaba assim, né? Enfim, sim. é uma questão de rearranjo, né? Do dinheiro aí que os bancos, eles... Houve muito saque do fundo de garantia por conta aqui no estado, principalmente por conta das enchentes, né? Sim. O governo liberou. E o fundo de garantia é um financiador do mercado imobiliário, tá? Poupança também, diminuição nos depósitos e aumento nos saques, também a poupança é uma fonte de recursos para o mercado imobiliário. Então, assim, até não estava previsto, né, essas situações. Então, ter este ajuste tem um lapso de tempo aí mas a gente vai dando um jeito, né? Assim, daí aumenta a questão de permuta, acaba facilitando, né? Um financiamento direto, às vezes, com prazo maior. O plano safra é algo que facilita muito os bem negócios, comum, né? né? Bem comum aqui na nossa cidade, na nossa região agrícola. Então, tem que usar de todos os mecanismos, né? Consórcios também estão começando a entrar bem também. Então, são várias fontes de financiamento aí que nos ajudam, né, a viabilizar os negócios. E os negócios de imóveis rurais, vocês atuam também? Isso eu vou falar. Sim. Assim, nós atuamos com parcerias, tá? Até então, parcerias com corretores externos não associados. Ao longo desses 14 anos aí, né, a gente pode fazer boas parcerias, sempre cuidando, né, nessa relação de confiança, né, porque o mercado, principalmente no setor agrícola, existe esse receio, né? Então, assim, as comissões são mais altas, então, assim, tem que costurar essa rede de parcerias. A Remax, ano passado, ano passado não. Ano passado ela lançou a divisão do agronegócio,
tá? O agronegócio no Brasil não existe um grande grupo trabalhando. O mercado imobiliário em geral, né? Não existe grandes empresas como, por exemplo, nos Estados Unidos, o corretor ele vai se associar a uma das grandes companhias lá e atua em rede, né? Estados Unidos, Canadá, Europa já está acontecendo também isso, né? Era tradicionalmente de pequenas empresas e tá se tornando. O Brasil também segue esse rumo, tá? Isso tá começando, né, esse processo, e a tendência é que cada vez mais essas redes, né, essas grandes redes e os corretores, os empreendedores acabem se associando por conta, né, de conseguir, então, desenvolver ter focar mais no teu negócio e ter um suporte administrativo, né? Então, no passado, ah, o setor né, foi uma divisão agro dentro da Remax, para aproveitar essas 600 lojas que nós temos no Brasil, né? Essa conexão, facilitar. E agora, recentemente, foi fechada uma joint venture com a Datagro. A Datagro hoje é provavelmente o maior banco de dados do agronegócio no país. Eles têm, assim, várias empresas no grupo. Então, a gente está trazendo muita coisa boa aí para o agronegócio também, tá? Porque é o seguinte, o agronegócio não existe sem a propriedade, sem a terra. Precisa de terra para ter o agronegócio, né? E, assim, existe uma carência de serviço, né, para os proprietários e para os compradores, né, uma prestação de serviço para facilitar, então, esses negócios e a Remax está entrando forte nisso e nós também, que eu não tinha até então um corretor focado no agronegócio, hoje nós estamos com, né, que está fazendo estágio, ele está concluindo agora, já encaminhou a documentação para pegar a sua credencial no Cresci e nós vamos começar também a atuar, né, com o corretor interno no agronegócio, mas sempre também em parceria, né? Porque sozinho a gente não consegue. A gente, às vezes ligeiro tu consegue consegue chegar mais, assim, mais rápido, mas junto você vai mais Se vai longe, né? longe. Então a gente valoriza muito a parceria. Algum tempo atrás, havia muitos agropecuaristas que buscavam comprar terras, digamos assim, talvez baratas em outros estados. Ainda existe esse tipo de mercado, já? Comparados com nós estamos numa região altamente competitiva, né, com as terras, né, uma das mais valorizadas, né, se tratando de plantio de soja. Outras culturas eu até não conheço muito porque nós não temos isso aqui, então não é um conhecimento que eu tenho, né? Mas então assim nossas terras são bem valorizadas e hoje ainda se consegue, né, através de uma venda de terras aqui conseguir dobrar, triplicar, dependendo do local, multiplicar muitas vezes, né? Essa área né? Não necessariamente uma terra com a qualidade, né? Com o perfil da nossa, mas áreas que são produtivas, né? Então ainda existem. O Brasil, assim, ele tem. Tem pena que eu não trouxe esse dado aqui, mas, assim, o agronegócio ele ocupa uma parcela, se eu não me engano, não sei se chega a 20% do uso do solo no nosso Sim. país, né? Então, assim, existem fronteiras que podem ser, né? As leis ambientais acabam restringindo, então se investe muito em produtividade, né? Então, produzir mais na mesma área. E, nossa, e se nós for pegar os dados aí de produtividade, realmente, né? E o Brasil é muito pujante nisso, no cenário mundial. Entrando agora na questão de locações, que vocês também trabalham, como é que está este mercado? Mercado de locação, a Vanessa não, ela atua pouco na locação, já É, atuou. A locação é outra dinâmica, né? não para. Não para nunca, Uhum. é rapidez, agilidade, então a gente tá sempre tentando, assim, dentro do possível, tornar o processo mais ágil, né? Mas tem muita procura. A gente vê aí muitas salas fechadas aqui na região central. Aham. O que acontece? Ah, eu vou falar aqui, tá, o que eu acho.
Sim. O comércio, imagina o desafio que está sendo hoje para quem tem uma loja enfrentando essa questão do comércio online, É. né? Então, acho que isso aí é um grande desafio O pequeno comércio por tem enorme pequeno, dificuldade, né? pequeno As comércio. próprias redes estão chegando aí, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que isso é um grande dificultador, né? Eh, São espaços que estão aí para serem ocupados. Então, eu Só tem que acredito descobrir a forma, né? tem que Uma mudança né? A gente vê também surgindo novos negócios, novas ideias. Eu acho que é por aí. Eu acho que é um momento assim de ajuste, de adaptação e que eu fico muito feliz quando a gente atende pessoas que eram daqui, foram embora e voltaram, né? Está acontecendo. Isso é muito bom para a cidade, né? Que as pessoas estão trazendo cultura, estão trazendo informação, estão trazendo outra forma né, de trabalho. E outras pessoas também que vêm trabalhar aqui. Eu acho que é esse. É que eu falei no início, né? A gente tem que investir. A minha cidade é a minha cidade, eu não pretendo sair daqui, então meus negócios são aqui, eu invisto aqui, né? Invisto aqui, cada treinamento que a gente faz, eu estou investindo na minha cidade, porque eu estou proporcionando, né, a gente atender melhor nossos clientes, né? Então, eu acho que cada um no seu negócio investir em melhoria, em trazer novidades, eu acho que é bem importante. E a tecnologia está aí, não tem o que fazer, né? A gente vai ter que dar um jeito de se adaptar agora com a IA também, então é um monte de coisa nova e Facilita muito, tudo, né, nossa né? vida, mas não substitui, né, o ser É. humano, o Então assim, a gente atendimento tem que saber presencial. como usar, né, Vanessa? É, Então assim, especialmente, depois pode falar sobre isso, né, no mercado imobiliário, essa questão que a Vanessa levantou agora, né, da pessoalidade, né? exato, do atendimento, né, hã, presencial, de tu conversar olho a olho com o cliente, nada substitui isso. Pode vir, eu acho, a tecnologia que vier, sabe. Sempre vai nos auxiliar muito, nos facilitar nosso trabalho, deixar mais ágil, a gente, às vezes, não perder tanto tempo fazendo algo ali que a inteligência artificial, por exemplo, vai nos entregar em instantes, né, pra gente poder ter mais tempo lá com o cliente, É, sentar com o cliente, conversar com o cliente, ajudar ele, escutar Mas ele. não está num processo de mudança isso aí? Um É, sistema online aí, mas assim, aí acredito que, claro, é como eu falei, veio para ajudar, facilitar não né, substitui. mas não substitui. Eu tenho esse pensamento que nunca vai substituir o ser humano, sabe, o atendimento presencial. Já partindo para encerramento deste programa, e as perspectivas de futuro do negócio teu, são as melhores, são as né? melhores? Assim, nós temos espaço para crescer, a gente está, né, se estruturando cada vez mais, né? E a tendência é crescer, né? Contratar mais corretores, né? Ter mais, eh, que tem mercado, né? Tem mercado. Hoje a nossa maior concorrência é com o negócio direto, né? Então, quanto melhor serviço nós prestarmos, quanto mais reputação, né, o nosso trabalho tiver, mais as pessoas vão nos procurar, e menos a comissão vai ser algo ruim, né, porque estão recebendo, a gente está entregando. Então, eu acredito nisso, em fazer um trabalho sério, né, fazer um trabalho realmente que dê resultado e o cliente lá na ponta, e nós estamos tendo assim vários, né, Vanessa? Sim, Nossa, vários cases assim, né, de clientes, de atendimentos assim que super realmente nos satisfeitos, deixa, né, nos deixa felizes com muito, o muito trabalho, né, motivados, e é. motivado para fazer cada vez. É sinal que a gente está no caminho certo. Para concluir, Vanessa, algo mais vocês gostariam de dizer? Olha, eu acho que era isso, né? A gente fica muito feliz pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do nosso trabalho e do que a gente sabe e gosta, né, de fazer. E estamos aí, né, para poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível e que elas tenham a melhor experiência na hora de, né, realizarem os seus sonhos, seja na venda, na compra, enfim, na troca, né? Estamos aí à disposição. O meu recado final é o seguinte, né? Quando a gente, eu não entrei na Max porque era número um do mundo essa Uhum. situação e até pelo contrário, para mim era um fator de restrição, tá? Porque a gente, né? Pô, o cara é muito grande, né? Vai me engolir, né? Esse peixão vai me engolir. E não é isso, né?
É uma empresa, assim, que muito focada no desenvolvimento das pessoas, né? Na prestação do serviço de excelência. Então, assim, onde a Remax chega, ela muda o mercado, ela melhora o mercado, né? Porque hoje o meu objetivo quanto a franqueado é fazer com que meus corretores deem certo, né? Com que eles tenham uma carteira de cliente, estejam vendendo sempre, né? Tenham recorrência em vendas, tenham previsibilidade financeira, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer ser uma porta aberta para pessoas que queiram trabalhar dentro do mercado imobiliário, né, de uma maneira organizada, de uma maneira em rede, com parcerias, com apoio, né, que para quem está iniciando às vezes é complicado isso, né? Então, assim, a cultura da Remax é essa, é uma cultura muito forte, sim, de pessoas, né, de parcerias e de honestidade, jogo limpo. Não tem. Recentemente, a companhia demitiu, né, rescindiu o contrato de um corretor que era dos que mais faturavam. Então não importa, né, o quanto a pessoa fature, né? A gente contrata pelo caráter, né? Caráter eu não posso treinar. Competências, habilidades eu consigo, agora caráter não, então eu contrato caráter, né? As pessoas que vêm trabalhar conosco têm que ter uma linha de conduta, né, porque nós estamos lidando com o maior patrimônio da vida das pessoas, isso é importante. Conversamos então aqui na Folha News com o Jean Gobato, diretor-geral da Remax, e também com a Vanessa da Rosa, que é a corretora associada, nos dando uma visão geral de como está o mercado imobiliário aqui em Lagoa Vermelha.